Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Grace, Melânia, Daya, Carissa. Vocês estão me ouvindo bem? Eu peço perdão. Ah, que bom. Peço perdão pelos minutinhos de atraso. Eu fui ali no grupo espiar, porque eu vi que ninguém estava entrando. E aí eu vi que não foi o link para vocês ali quando o suporte mandou o aviso. Deve ter só para quem se cadastrou hoje com o e-mail. E aí foi bem pouca gente que fez isso. Tá, meninas, vamos lá. Nossa, eu preparei tanta coisa, eu quero dar conta de passar tudo. Era para ser jornada, mas acho que essa aula aqui virou resumo de metade do curso. Então eu vou correr aqui, espero que vocês gostem. O chat está aberto o tempo inteiro, então fiquem bem à vontade para vocês fazerem aí suas considerações, para perguntar, para interagir. Eu vi que já teve gente que fez o teste de perfil comportamental e viu que isso ajuda bastante e de fato ajuda muito. Deixa eu ver, eu vou pôr isso aqui para ver se melhora. Porque você fica sabendo as suas características, aí você entende se você é uma pessoa mais perfeccionista, se você é uma pessoa mais executora, e aí você sabe, como eu falei, né, o que eu vou trabalhar, o que eu vou melhorar ou a quem eu vou me aliar para suprir isso que me falta, né? Porque às vezes o bom de uma sociedade muitas vezes é isso. Você se aliar a alguém que tem aquilo que te falta, ou parceria. Não adianta você fazer sociedade com uma pessoa que peticiona muito bem, se você peticiona muito bem, daí nenhum dos dois gosta de atender cliente, né? Bom, sem mais delongas, bora lá. Na aula 2, recapitulando rapidinho, nós entendemos que é importante começar pelo porquê. Entender por que você faz. Porque quando você sabe por que você faz, fica muito mais fácil passar pelas dificuldades, entender o que precisa ser feito, porque você sabe por quê. Quem estava ontem aqui viu contando a história da minha época de perrengue lá, eu tentando a vaga no TJ, eu tinha pedido R$ 600 para minha mãe me auxiliar. Então, assim, eu ia para quem não sabe, no TJ de Santa Catarina tem um restaurante para os funcionários, daí o valor é mais em conta. E eu lembro que eu pesava todo dia o prato ali e não podia passar de R$ 5, porque senão já quebrava toda a minha logística. Mas eu nunca fiz aquilo pensando, ai meu Deus, coitado de mim, olha o que eu estou passando. Porque eu tinha um propósito. Então você sabe por que você está passando aquilo, você sabe que é um período, que é um ciclo. A própria mulher, a gente é muito cíclica, né? Os nossos próprios hormônios mostram isso. E a gente tem que saber se adaptar. A gente tem período que está com filho pequeno, aí mudam as coisas na carreira, aí tem um período que está com os filhos maiores, e assim a gente vai vivendo. Então, a gente tem que ter pilares bem definidos, até para a gente se aliar só com pessoas que tenham os mesmos pilares que nós, assim a gente entende que vai evitar um monte de problema. A gente tem que fazer a escadinha da carreira, porque nós conseguimos visualizar tudo que precisa ser feito. Um planejamento financeiro, é questão no mínimo aí de responsabilidade. Entender se a gente trabalha com equipe ou com eu-equipe e fazer o nosso reforço de marca, que basicamente, ontem eu até falei, né? Como que eu sei se meu reforço de marca tá bom, tá bem feito? Se eu sei que se falar o meu nome, vem a minha área de atuação ao lado. Então, assim, eu sei que eu estou fazendo um reforço de marca bem feito. Bom, então hoje a gente vai falar muito de ferramentas, né? Ali no aviso ficou faltando, era a gestão adequada de conflitos, as ferramentas que a gente vai usar. E vamos lá. Que ferramentas que eu uso, então, afinal de contas, para gerir conflito? Como que eu consigo atuar no extrajudicial? Por onde que eu começo? Como que é possível essa independência do judiciário? Bom, essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, elas desenvolvem percepções e sensibilidades, habilidades, posturas e comportamentos. Lembram que eu disse que técnica e humanização precisam caminhar juntas para que você tenha essa advocacia mais completa, essa advocacia que te dá a visão sistêmica, que te traz mais leveza para trabalhar? Então, eu não vou falar aqui só de coisas técnicas, só de ferramentas organizacionais, digamos assim. Eu vou falar também de algo mais profundo, tá? Essa advocacia que eu vou mostrar para vocês, que eu estou mostrando, né, já há 2 dias, é uma advocacia estratégica, humanizada e, quando possível, consensual.
E aí, eu achei bem interessante, eu estava até revisitando aí minhas apostilas dos meus cursos, e eu fiz um de gestão da advocacia sistêmica, com as meninas lá de São Paulo, a Aline e a Marcela. É gestão da advocacia sistêmica, o nome do curso da empresa é esse mesmo, tá? GDA, alguma coisa assim. Quando tentamos realizar mudanças em nossas sociedades, somos tratados primeiramente com indiferença, depois com ridículo, depois com abuso e opressão e finalmente o maior desafio é lançado. Somos tratados com respeito. É esse o estágio mais perigoso. Não sei como é que é o entendimento de vocês com direito sistêmico, até seria bom se vocês colocassem aqui no chat para eu ter uma noção de como que eu direciono. Tem pessoas que têm contato zero com direito sistêmico, tem pessoas que têm algum tipo de noção já do que é. E eu coloquei essa frase aqui justamente por causa do direito sistêmico. Eu não vou falar de direito sistêmico, isso eu vou deixar para aprofundar no curso, mas é importante saber que tem a ver, porque aqui eu vou falar de postura sistêmica. O direito sistêmico, ele passou por esses estágios aqui mesmo. Ó, primeiro ele foi tratado com indiferença, depois com ridículo, depois com abuso e opressão. Eu acho que a gente está chegando nessa parte do abuso e opressão, onde a gente escuta que Bert Hellinger era nazista, e que constelação é machista, que constelação é homofóbica e um monte de coisa. Então a gente está, mas agora eu até acho que a gente está conseguindo já mostrar que essas acusações não fazem tanto sentido. Eu até estou bem feliz de ver o pessoal que lida há mais tempo com o direito sistêmico, que se posiciona, que é referência, eles têm falado sobre isso. Eu acho muito importante se posicionar para que a gente chegue nesse caminho aqui do respeito. E claro que ele é o mais perigoso, porque é onde você começa a formar opinião, é onde você começa a aplicar com liberdade a tua metodologia. Bom, a Melânia tem noção, a Querissa também vem estudando. A Querissa, desculpa, Querissa. Carissa, eu tenho uma amiga, bem amiga, que é Querissa, então vai ser difícil sair do Querissa, que ainda hoje eu estava falando com ela. Carissa está estudando sobre, e a Mariana, conhecimento básico de direito sistêmico. Então, vocês já sabem que tem a ver com constelação familiar, né? Até no curso eu faço esse caminho. Primeiro a gente fala de constelação familiar, depois de direito sistêmico, e aí a gente chega na postura sistêmica. Porque direito sistêmico, ele tem duas ramificações, tá? Só para entender rapidinho, se a gente digitar lá no Google, o que é direito sistêmico? Vai aparecer que é a aplicação das constelações familiares no judiciário. E mas também é o uso da postura sistêmica pelo profissional da ajuda. E aqui é onde a gente se encaixa. Aqui é o que o advogado faz. O judiciário tem essas oficinas de constelação. Para o advogado já é um pouco mais complicado fazer isso, tá? Questões éticas, questões de suporte psicológico que a gente precisaria prestar para esse cliente caso alguma coisa não saísse bem na constelação. E aí vamos combinar, né, gente? Eu gosto de falar sempre esses aspectos, não gosto de parecer aqui uma deslumbrada e achar que constelação é pode para limpim resolve tudo, apesar de eu ter passado por essa fase de encantamento. Mas eu acho que é mais responsável explicar para vocês esse olhar. Porque, vamos pensar assim, o judiciário, ele aplica constelação em vários fóruns e várias comarcas. Se der errado algum projeto deles, eles engavetam e acabou. Mas nós somos advogadas e tudo que nós temos é o nosso nome. Tudo que nós temos é a nossa reputação. Então, se algo der errado, é isso que fica em jogo. A gente precisa prezar muito por isso. Então, eu me limito aqui a falar para vocês da postura sistêmica. Bom, agora a gente se abre, tá? É filosofia aqui, então talvez dê uma fundida no cérebro, vamos ver o que vocês vão achar. Primeiro de tudo, eu comecei a pensar, né? O que um advogado precisa para ele trabalhar bem, trabalhar de uma forma mais leve, para que a prosperidade para ele venha de uma forma natural. Aí eu pensei o primeiro passo, e olha como essa coisa de sinergia, né? A Ana Carolina Lisboa, que inclusive eu convidei para dar aula no curso, ela vai dar aula para gente. Ela estava falando ainda ontem e hoje sobre isso, mesma coisa que eu pensei quando estava elaborando aqui o material. Você precisa ir para a advocacia no adulto.
Isso aqui já resolve muito problema na tua vida. Vá para a advocacia preenchido de pai e de mãe. Porque quando a gente está preenchido, quando a gente entende que recebeu o suficiente, aí a gente transborda. Aí a gente consegue oferecer para o cliente. Por quê? Qual é o fluxo natural da vida, segundo Bert? A vida é como um rio que vai trocando de água. Ela segue. Então, qual seria o movimento? A gente tem uma cachoeira que ela joga água para aquele rio. Nossos pais são como se fossem essa cachoeira. E nós somos o rio aqui embaixo. A gente só recebe, só recebe, só recebe. E se a gente olhar para frente, se a gente nada a favor dessa correnteza, os nossos ancestrais pegam a gente e fazem assim, ó, bum, e a gente vai. Agora, imagina se a gente se vira contra a cachoeira e quer subir de volta. Seja para reivindicar algo do pai ou da mãe que faltou, seja para ajudar o pai ou a mãe numa postura de como se eu fosse o pai ou a mãe deles. E aí vem as críticas, já aproveito e já incluo as críticas aqui que todo mundo pertence, então vamos lá. O pessoal fala assim, mas a advocacia, direito sistêmico, então esse negócio de postura sistêmica é complicado, porque te faz aturar pai tóxico, mãe tóxica, e o que faz quando a mãe te põe no SPC, quando dá esse monte de problema, e você tem que aturar, tem que honrar. Pois é, falam que constelação, ela seria abusiva por conta disso. Mas ninguém fala da Bíblia, que tem lá no primeiro mandamento, né? Honrar pai e mãe. Isso aí, ninguém questiona. É basicamente isso. Honrar pai e mãe. Por quê? Porque honrar pai e mãe é cuidar muito bem dos filhos deles. É isso. É ser grata pela tua vida. É saber que tem valor, que veio de outra vida e que ela segue. Teus pais te deram a vida, foi suficiente. Você está aqui viva, trabalhando, está bem, então foi suficiente. E aí, o que acontece? Tem um conto, eu vou abordar ele bem rapidinho, mas tem um livro que fala bem, que é Onde Estão Minhas Moedas, do João Garrigan. Ele fala de dois filhos que receberam moedas dos seus pais. Os seus pais disseram, nós temos moedas para vocês. Vocês vão pegar essas moedas e vão para a vida. Um filho pegou as moedas e foi para a vida. E aí ele trocou com outras pessoas, ele multiplicou essas moedas e assim ele foi. O outro filho que recebeu as moedas, ele olhou para os pais e disse assim, peraí, essas moedas aqui que vocês me passaram, vocês têm moedas melhores aí, eu sei que vocês têm. Ou, essas moedas, eu não quero só elas, eu quero mais. Eu sei que tem mais aí, tem melhores. O que acontece com a pessoa que faz isso? Que se vira para os pais e fica ali. Ela não olha para a própria vida, ela não olha para frente. Sabe aquela frase, é para frente que se anda? É basicamente isso. Clichês não são clichês por acaso. Grace, foi através da live com a Ana, que maravilha. A gente fica muito alinhada. Inclusive, Grace, a Ana, tu só acompanhou desde o começo, eu comentei, né? A Ana me trouxe um momento de epifania na minha vida. Porque eu não me identificava com a advocacia, não tinha a ver comigo aquela ideia que eu tinha de advogado. E aí, o dia que ela começou a falar que advogado era um profissional, tá certo, Mariana, que advogado é um profissional da ajuda. Eu olhei assim, advogado é um profissional da ajuda. Meu Deus, eu estava querendo fazer psicologia, antropologia, psicologia jurídica, eu estava tentando de tudo que era jeito, fugir daquilo ali para ir para um caminho que me levasse para uma ajuda efetiva. E o dia que ela falou aquilo, eu saí da palestra dela chorando. Então, assim, eu disse, não tem como você não estar no curso, não tem como eu não te trazer, porque você é o começo de tudo. É incrível, ela até vai fazer, eu já vou dar dica, ela vai fazer uma sequência de lives que vai ser às 7 da manhã, né? Bom para quem acorda cedo, tomar café lá com ela. Vão ser lives que ela vai fazer no Instagram. Eu acho que é dia... Ai, não vou arriscar. É por aí, vamos ficar ligado ali que por esses dias começa. Ela vai fazer essa live e é sobre estar no adulto. Olha que interessante. Porque assim, ó, quando chega um cliente e te dá um feedback negativo, por exemplo, e você fica, ai meu Deus, ele não me reconheceu, ele não viu, ele não sei o quê.
Para e pensa, eu estou no adulto? Porque adulto sabe receber feedback negativo. Criança é que fica bem louca lá esperneando. Então, por que é tão importante estar no adulto? Pensa comigo. Quem que faz contrato, que abre negócio, que contrata a gente? É adulto. Criança não faz isso. E pior, criança não faz dinheiro. Quem faz dinheiro é adulto, a criança só recebe. E aí, por que é importante esse olhar no servir? Eu vou servir, eu vou servir, eu vou servir, e o trabalho vai me devolver. Porque assim você faz dinheiro. E aí, quando você não foca diretamente no dinheiro, como se você corresse desesperadamente atrás dele, e a gente sabe que se eu começar a correr atrás de qualquer pessoa agora na rua, essa pessoa vai correr de mim, isso é impulso natural, né? Pensa, o Bert fala, né? O dinheiro é o leite materno da vida. Por que ele fala isso? Quando a gente é bebê, qual é a nossa fonte de sobrevivência? É o leite materno. A mamãe vem lá e nos dá o leite e assim a gente consegue sobreviver. Isso é a nossa fonte de vida. Quando a gente chega na vida adulta, a nossa fonte de dinheiro é a nossa fonte de sustento é o dinheiro. Ele é o nosso leite materno. Então a gente precisa focar no servir, porque se a gente foca em dinheiro, meu Deus, meu cliente precisa me pagar porque eu estou precisando, você está ali desesperada, ele sente isso. E dá até uma repulsa. Pai, sai daqui. Eu não sou tua mãe, eu não sou teu pai. Trate isso com eles. Aí até eu lembro que um dia a Ana falou, quando você faz isso é como se vocês estivessem pedindo para o cliente de vocês amamentar vocês. E aí eu pensei, nossa, também não é para tanto. E aí eu fiquei elaborando aquilo. E hoje eu penso, nossa, faz total sentido. Faz total sentido. E isso muda a tua postura para você trabalhar. Ah, a Melania tá sabendo já. 5 a 7 de outubro pela SBDC. É isso aí. Assistindo com a criança lá. Ah, pois é. Não, aqui em casa vocês não têm noção do malabarismo que a gente faz para vocês não estarem ouvindo gritos e choros e tudo mais. Fica uma criança num quarto com o pai, a outra criança na sala com a avó. É uma hora assim de tensão aqui em casa, todo mundo se organizando. E a gente segue, né? E aí? Isso eu achei importante colocar também, até porque a gente está vivendo um momento político muito tenso e a pandemia acentuou isso mais ainda, né? É importante que para o nosso trabalho, para a nossa vida, a gente entenda que não existem salvadores. Não adianta a gente ficar esperando chegar o presidente da República, Bambambam, Bam, Bam, que vai salvar o Brasil e que vai ser finalmente um presidente decente, porque a gente nunca conseguiu um que prestasse. Não vai acontecer. Não existem salvadores. Então, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me desligar um pouco disso, sabe? Parar de ficar vendo TV o tempo inteiro, parar de querer ficar sabendo o que está acontecendo. Você não precisa se tornar um alienado, mas tudo que a gente foca expande, cresce. E a melhor coisa da vida é focar na nossa vida. A melhor coisa da vida, né? Então, assim, foi essas dicas, essas primeiras dicas sistêmicas aí, eu penso que faz muita diferença. Eu disse, não, isso eu preciso colocar, porque de fato eu percebo o quanto nos ajuda. E aí, indo para uma parte mais pedagógica, nós temos as ordens da ajuda. Isso tem um livro do Bert que ele coloca as ordens da ajuda e depois ele vai exemplificando e relatando vários e vários casos. O que mais tem nos livros do Bert são casos, porque ele fez o caminho diferente. Normalmente, como que a gente desenvolve um método, uma hipótese, uma teoria? A gente estuda, escreve e daí vai colocar em prática, né? Ele fez o contrário. Ele ficou 10 anos constelando, e aí ele começou a escrever os livros e dizer, olha, geralmente acontece isso, geralmente a dinâmica é essa. E ele chegou à conclusão que existem ordens da ajuda. Essas ordens, elas não têm títulos, mas elas têm conceitos. E o primeiro é dar apenas o que se tem e esperar tomar apenas o que se necessita. É extremamente importante que a gente saiba que o nosso cliente precisa nos devolver o serviço que a gente presta. Só que ele devolve com dinheiro. Ele não tem como devolver nos prestando outro serviço.
Então, o equilíbrio de troca é esse. Eu forneço o meu serviço e eu recebo de volta. E quando você consegue entender isso, equilibram as coisas no sentido de você não vai pegar um cliente e começar a ajudar, ver o dinheiro depois. Não, deixa para depois. Não, deixa para depois, não. Vamos lá, vamos formalizar isso aqui. Não tenham vergonha, não tenham problemas com dinheiro. É justo, é assim que vai fluir o negócio. Porque o problema é quando a gente coloca o cliente numa posição de que a gente não quer cobrar muito, quer deixar para depois, e você fica nessa situação, você vai diminuindo esse cliente. Ele começa a te enxergar como pai e mãe dele. E aí eu acho até que eu falei isso ontem, que o problema de o cliente nos ver como pai, como mãe, é que a gente não paga pai e mãe pela ajuda. E sabe o que que é o engraçado? É que quanto mais a gente ajuda as pessoas, às vezes a gente pensa, né? Eu tô ajudando tanto que essa pessoa vai me amar, ela vai me idolatrar. E às vezes o que acontece é que a pessoa para de ver a sua ajuda como uma ajuda. Ela passa a enxergar o que você faz como uma obrigação. Porque ajuda muitas vezes enfraquece tanto, que aí essa pessoa que recebeu tanta ajuda, ela pensa que você não está fazendo mais do que a tua obrigação. É teu dever ajudar ela. Então, bem importante respeitar essa ordem. Submeter-se às circunstâncias. Isso por que que é importante? Porque às vezes a gente vai se deparar com destinos difíceis para os nossos clientes, sabe? Muitas vezes chega um ponto que você percebe que não tem mais como interferir. Você já alertou, você já avisou, você já fez 1000 coisas e o cliente insiste num comportamento que você sabe que é nocivo. Eu já gravei as primeiras aulas do curso, eu contei essa história, então eu não vou contar agora, porque né, se vocês fizerem vai ficar repetitivo. Mas basicamente eu já lidei com uma cliente que ela praticava alienação parental e eu alertei, a gente fez um laudo com uma psicóloga, ela fez constelação, foram inúmeras tentativas de ajudá-la a ampliar o olhar, a entender o que de fato estava acontecendo, mas ela estava como se fosse num transe tão profundo de dor, enfim, que chega um ponto que para o advogado o que resta é, ok, cumpre o teu destino, arque com as consequências do que você está fazendo. E aí entra na postura do advogado saber se ele consegue compactuar com aquilo ou não. Aí você faz o filtro, né? E agora? Meu cliente disse que vai continuar agindo assim. E aí, o que que eu faço? Eu renuncio ou eu continuo? Aí é com você. A gente tem que saber o que que a gente tolera, né? Por isso que o autoconhecimento é importante. E aí, negócio entre adultos. Então, entra naquela parte que eu falei, não veja nunca o teu cliente como uma pessoa que você tem que poupar, que você tem que... Às vezes eu vejo isso, eu já escutei de colega, assim, que... Mas por que você não falou para o cliente isso? Ah, mas eu queria... Ah, nossa, lembrei de um exemplo perfeito. Custas judiciais. O advogado fazendo lá a maior manobra para o cliente não pagar custas e não sei o quê. Daí eu fico assim, mas, gente, não é você que vai pagar, sabe? Então, assim, a gente entra numas que eu não sei, eu acho que é um movimento inconsciente, eu já me peguei fazendo isso também. Eu estava ali me preocupando do cliente não pagar custas e daqui a pouco eu disse, tá, mas se ele tiver condições de pagar custas, porque a ideia do judiciário, salvo raras exceções, é que paga custas quem tem condições de pagar, né? Quem não tem, justiça gratuita. Então, tá tudo certo. É igual imposto, né? Isso eu vejo às vezes em inventário. O advogado lá fazendo maior malabarismo para o cliente não pagar imposto. Só paga imposto quem tem dinheiro. De graças a Deus, eu quero, meu Deus, como eu quero pagar cada vez mais imposto na minha vida. Eu quero que venha. Nossa, porque isso significa que você está crescendo. E aí a outra ordem é empatia sistêmica. Eu vou entender aqui que eu não vou ter uma empatia onde eu tomo as dores do meu cliente. Tomar as dores do cliente é muito perigoso, porque é como se você tomasse o lugar dele no conflito. E aí você toma o lugar dele no conflito, você tira ele do lugar dele, você sai do teu lugar, e quando a gente não está na nossa posição, a gente não tem força. Na psicologia, tem um estudo sobre que usam maquetes, eu acho que é
Eu não vou ter certeza, tá? Isso aí eu expliquei no curso depois. É psicogenealogia ou... Não, mas é psicogenealogia, sim. A psicogenealogia, ela mostra que é importantíssimo a gente saber o nosso papel dentro da nossa família, dentro do nosso sistema familiar. Qual é o papel que a gente ocupa? Em que ordem a gente está? Eu sou o primeiro filho, eu sou o segundo filho. Eu vou ver que depois, se der tempo, eu abro para confirmar que eu não gosto de ficar com essas dúvidas, mas eu tenho quase certeza que é na psicogenealogia que a gente vê isso. E aí, quem julga não ajuda. Por quê? O que é importante a gente entender aqui? Que quando eu julgo, e isso não é nem Bert que está falando, isso é o Marshall Rosenberg, eu já vou entrar nele lá também. Quando eu julgo alguém, eu basicamente estou determinando que aquela pessoa não age conforme as minhas crenças, as minhas ideias, o que eu acredito ser certo. O problema é que o que eu acredito ser certo é uma visão contaminada, subjetiva. Todo mundo tem uma visão diferente do que está acontecendo, de acordo com o que viveu, com o que experienciou. E aí o advogado que tem a visão sistêmica, ele entende isso. Ele vai buscar olhar como se fosse com a mente esvaziada. Ele vai compreender o que a pessoa está falando. Ele não vai julgar, até porque julgamentos reforçam padrão. E aí, a gente precisa ter cuidado, porque eu falei tudo isso e fica parecendo que é terapia, né? Mas não é terapia. Às vezes eu vejo o pessoal falando assim, todo advogado de família é um pouquinho terapeuta. Não. Psicólogo é psicólogo, terapeuta é terapeuta, advogado é advogado. Essas ferramentas aqui são ferramentas para você não ficar com raiva do teu cliente, para o teu cliente não ficar enfraquecido, para ele se sentir fortalecido. E aí entra o que eu disse, não adianta ficar passando técnica, ficar passando um monte de coisa, porque às vezes não vai ser aplicável se eu não passar a filosofia por trás disso. Por isso que para mim era tão importante formatar um modelo de aula que unisse técnica e humanização. Eu preciso entender que é um negócio entre adultos, eu preciso ter uma empatia que não se envolve, que não vai para casa, vai deitar e fica até de madrugada pensando no problema do cliente. Ele dá conta. Até porque foi ele que criou esse problema, foi ele que ele tem parte desse problema. Aliás, é muito importante a gente sempre ajudar o nosso cliente a entender a responsabilidade que ele tem naquele problema, porque isso o ajuda a encontrar a solução. Enquanto ele está na postura de fulano me deve, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ele está narrando para você um problema e te dizendo, aí resolve para mim, resolve aí, tá? Então, tu vai trazer ele para a postura de, não, peraí, esse problema com você, inserido aí na tua família, como é que eu posso te ajudar a resolver esse problema que é seu? E aí, bom, passadinha rápida aqui nessas ferramentas filosóficas, vamos então para a ferramenta de aspecto jurídico, que é a gestão adequada de conflitos. E eu gosto muito disso. E eu amei fazer esse negócio de advocacia conectada, porque eu consegui fazer uma baita mistureba aqui de tudo quanto é coisa. E eu formatei algo que eu vejo que funciona. Extrair o melhor dos mundos aqui. A gestão adequada de conflitos... eu tenho um livro aqui. Vou para vocês. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Do Ricardo Goretti. Ele tem um outro livro também que fala sobre mediação. Um livro muito, muito, muito bom. Do diagnóstico à escolha do método para cada caso concreto. Multiportas, basicamente, né? O Ricardo Goretti diz que, na verdade ele não disse exatamente o que eu escrevi aqui, mas essa foi a ideia que eu tirei do livro dele. Precisamos superar a cultura inadequada de conflitos e implementar a cultura da gestão adequada de conflitos. Porque o que acontece aqui? A gente não aprendeu a negociar. A gente não aprendeu nem a dialogar, na verdade. Porque isso é muito novo na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, a própria linguagem é algo que a gente não tem há muito, muito tempo. Quantos mil anos tem o ser humano? Né? A gente se comunicava por olhar, por sei lá, né?
outras coisas. Isso, infelizmente, os homens das cavernas não conseguiram deixar registrado como é que eles comunicavam, mas a linguagem foi desenvolvida. Então, percebam, quando a gente é criança e a gente erra no colégio, a gente leva advertência. Aí a gente erra de novo e leva suspensão. E daí a gente erra de novo e é expulso. E aí a gente erra com os pais e leva uma bronca. E erra de novo e aí apanha. Ou seja, cadê o diálogo? Hoje eu vejo projetos lindos de escolas já preocupadas com isso, de pegar a criancinha de 3 anos e elas mediarem conflitos. A gente já vê câmeras de mediação em instituições de acolhimento. Eu participo da comissão de práticas colaborativas do IBDFAN Litoral Norte, né? Eu sou a coordenadora da comissão. E a gente está com um projeto de poder levar um pouco mais de comunicação não violenta para dentro das escolas, para as pessoas aprenderem a gerir seus conflitos. Porque qual que é o problema de não saber? Vira um adulto que delega problema. Vira um adulto que pede para o juiz resolver. Quem nunca ouviu de um cliente, eu só faço se tiver um papel do juiz mandando. As pessoas adoram a tal da história do papel do juiz. Mas, gente, não é muito mais digno você entender o que deve ser feito, chegar à conclusão? Eu falo isso para os meus clientes, eu sabe o que acontece se a gente negocia no escritório e chega num acordo? Eu pego a caneta do juiz e coloco na tua mão. E você decide. Não é muito mais digno você dizer como que vai ser a guarda, a convivência, os alimentos, sentar, conversar, vocês entenderem. Assim como lá atrás vocês decidiram ficar juntos, hoje aqui, se divorciando, vocês vão decidir como que isso se encerra. E vamos construir um novo futuro. A família rearranjada. Porque divórcio é só o fim de um casal, não é o fim de uma família. Se eu estou falando de um casal que tem filhos. Então, é muito importante. Só que eu penso que isso é efetivo mesmo se a gente começa desde dentro da nossa casa, implementando, entendendo, e aí a gente consegue realmente levar isso para o escritório, mostrar para os nossos clientes o quanto é importante a gente gerir um conflito. Por que eu falo gerir conflito e não resolver conflito? Porque conflitos são inerentes à vida humana. É ilusão achar que aquele casal que chegou a um acordo sobre guarda de filhos nunca mais vai brigar, nunca mais vai se desentender. Claro que vai acontecer. Mas imagina um casal que vai se desentender, mas passou por todo um processo de divórcio, onde tinha não só um advogado que estava ali auxiliando, ajudando, mas que tudo que eles viveram naquele divórcio teve um cunho pedagógico, teve um caráter que ajudou eles a saberem como que a gente administra isso aqui. Bom, o Ricardo Goretti divide a gestão adequada de conflitos em 3 etapas. No diagnóstico do conflito, que é aquele momento onde eu vou entender o que está acontecendo, todo o cenário, e aí tem os meus ingredientes aqui, que são postura sistêmica, comunicação não violenta, as práticas colaborativas, e aí depois que eu fiz o diagnóstico, eu consigo escolher o método. Qual vai ser o método? Aqui é mais adequado o quê? Mediação, conciliação, ou será que aqui só mesmo um litígio resolve? Porque o litígio também, ele está a serviço. Ele pode ser muito benéfico, só que a gente precisa entender o seguinte, que o litígio, ele tem que ser a minha última instância. O litígio tem que ser aquele momento onde eu vejo que eu esgotei todas as possibilidades, onde eu vejo que não tem jeito de resolver, e aí sim, aí eu vou bater na porta do judiciário. Porque até é isso que o judiciário espera da gente, né? Que a gente não só evite conflitos, resolva conflitos, mas que a gente também, mesmo durante o processo, ainda continue tentando resolver aquilo ali. A gente tem negócio jurídico processual, pacto de não petendo, a gente tem instrumentos para mesmo durante o transcorrer ali do processo, a gente conseguir se verificar que existe possibilidade de chamar o colega para conversar. Eu já resolvi litígio assim, só pelo fato de tomar essa atitude, ligar para o meu colega e dizer, vem cá, será que a gente não consegue resolver isso aqui? Porque eu estou vendo que eles concordaram em 3 pontos, tem 5 pontos, eles concordaram em 3, a gente só precisa organizar 2.
Até eu faço mentoria com o Conrado Paulino, ele fala um negócio que eu acho muito engraçado. Quando os irmãos estão lá brigando no inventário, ele fala para a pessoa assim: tá, eu sei que você não gosta do teu irmão, né? Mas de dinheiro você gosta? Então a gente podia resolver isso aqui para o negócio andar. Então, são formas que tem alguns advogados que eu percebo que eles têm mais facilidade de conseguir gerir conflitos de forma intuitiva e outros menos. Mas tendo mais ou menos facilidade, o fato é que estudando tem aqui ferramentas sim. Tem livro, tem método, tem curso, tem apostila, tem checklist, tem passo a passo, tem uma série de coisas. Mas eu acho bem importante falar da postura sistêmica, porque para mim é como se isso fosse a base. Porque quando você tem postura sistêmica, tudo isso aqui que eu estou falando, todo esse passo a passo, ele flui. Porque às vezes o passo a passo te robotiza, te engessa. Você fica dependendo daquilo de estar consultando o tempo inteiro. Mas quando você internaliza uma postura sistêmica, você consegue agir de uma forma mais leve. Deixa eu só dar uma conferida no horário. Gente, eu vou ter que correr. Bom, e aí temos o atendimento humanizado, que isso aqui é muito bom. Primeiro você faz de uma forma um pouquinho mais... É como dirigir, sabe? Primeiro você tem que ficar cuidando da direção, da marcha, do cinto, é tudo meio assim. Depois você vai fazendo aquilo automaticamente, conforme você vai tendo mais prática. Eu não coloquei todas aqui, porque senão eu não ia conseguir terminar em uma hora, né? E também eu tenho que deixar alguma coisa para o curso, né? Então, eu coloquei aqui já algumas ferramentas para vocês. Ambiente seguro. Sem gente batendo na porta, sem gente entrando, sem criança gritando. Então, o que que eu faço? Eu procuro organizar os meus trabalhos da seguinte forma. As minhas crianças estão aqui comigo em casa. Então, é óbvio que elas falam, né? Eu não tenho também como ficar segurando crianças o tempo inteiro, não posso obrigá-las a ter uma vida de adulto. Mas eu me organizo de uma forma que, no momento que eu vou atender um cliente, eu tenho que estar sozinha aqui, com a câmera ligada, voltada para mim, e eu sei que ninguém vai entrar por essa porta e interromper. E se eu tiver no escritório físico, a mesma coisa. Se eu trabalhar com um parceiro, é importante explicar para ele, olha, enquanto eu estiver atendendo, não entra na sala. Isso quebra o ambiente seguro. E aí, nesse ambiente seguro, eu vou deixar ele não só sentir o ambiente físico, porque no atendimento online isso facilita, a pessoa está lá na casa dela, ela já vai se sentir segura, né? Mas se você tem escritório, se você tem no escritório, você precisa se preocupar em criar um ambiente aconchegante. Tem até algumas ferramentas de você estruturar o teu escritório com mais cara de sala de casa, sabe? Mais cara de um sofá, uma poltrona, uma mesinha redonda baixa, ao invés de uma mesa mesmo, de atendimento, um de frente para o outro, um ambiente mais acolhedor. Às vezes, se o teu escritório tem as cores muito escuras, os móveis escuros, pode passar uma imagem de distanciamento. Então, tem várias coisas legais para abordar aí quando o aspecto é como organizar esse meu escritório humanizado. E aí a questão do meu estado de espírito também influencia no ambiente seguro, porque eu tenho que mostrar para essa pessoa que ela não está sendo julgada, que eu estou realmente interessada em compreender a situação. E por que que eu falei que não é bom julgar? Porque imagina se eu chegar para vocês e falar assim: ai, gente, eu tô cansada, porque olha, minha filha tá aqui, fez birro o dia inteiro, Jesus Cristo, não aguenta mais ouvir a voz dela, porque ela gritou e chorou o dia inteiro. E aí você me fala assim: ai, Fran, imagina, para, deixa de ser boba. Tu tem uma filha linda, você tem uma família linda, você é uma menina tão sortuda. E aí, eu vou me sentir acolhida, será? Será que vai ser bom para mim lá dentro da minha alma escutar isso? Claro que não, porque isso é julgamento. O que que eu quero? Que a pessoa compreenda o que eu disse e ela entenda que não existe dor mais importante, menos importante. Então, por mais que teu cliente te diga uma coisa que você sabe que talvez não tenha cabimento. Uma vez eu atendi uma cliente que ela tinha uma certa insegurança de deixar a filha ir para a casa do pai, porque ela precisava amamentar a criança e amamentava no peito. E ela achava que a criança não ia conseguir dormir sem ela, mas a criança conseguia dormir sem ela.
E aí, o que que eu ia fazer? Eu ia dizer para ela, ai, meu Deus do céu, tua criança tem, sei lá, 4, 5 anos, não lembro quantos anos a criança tinha. Você pode desmamar, ela não vai morrer. Imagina eu falar essas coisas para ela. E eu sei que tem advogado que fala coisas assim. E às vezes pode ser que dê uma escapada, alguma coisa assim, ninguém aqui é perfeito. Claro que tem coisas que as pessoas vão falar que vão nos irritar. E por isso que eu disse que é importante o autoconhecimento, eu saber os meus gatilhos. Tem coisa que me irrita profundamente, que eu tenho que me cuidar para não sair do que é razoável. Por exemplo, o machismo. Teve um dia que eu estava falando com o ex-marido de uma cliente minha e eu passei o valor, porque se ele quisesse fazer consensual, naquela época eu ainda advogava para os dois. Hoje eu não faço mais isso, tá? É um negócio que eu aprendi nas práticas colaborativas. Para você poder chamar o procedimento de colaborativo, tem que ser um advogado para cada parte, não pode ser o mesmo para os dois, tá? Daí tu pode ir lá aplicar teus aprendizados das práticas colaborativas, tudo certo. Você só não pode chamar aquilo de procedimento colaborativo. E aí, naquela época, eu ainda atuava para os dois, porque eu ainda não conseguia enxergar qualquer problema. A pessoa me dizia assim, o que que tem? Um advogado só para os dois? Não tem problema nenhum. E eu pensava, não tem problema nenhum mesmo. E aí eu vi que tem sim. Porque às vezes a gente vê que um tá tentando passar a perna no outro, e aí você tá advogando para os dois, o que tu vai fazer? Sabe? Então é importante, mesmo no divórcio extrajudicial, mesmo consensual, hoje eu já tenho agido diferente. E aí esse ex-marido da minha cliente falou assim para mim: "Nossa, mas tudo isso? Por que é tão caro?" E aquilo me irritou tanto, 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 tanto. E aí eu precisei respirar fundo e tomar distância. E isso é muito bom a gente entender. A postura sistêmica não vai te impedir de errar. Ela vai te ajudar a compreender o que está acontecendo. E eu já sabia que ali era um gatilho meu sendo acionado, disparado. E aí eu respirei fundo e simplesmente disse para ele: o valor é esse é o valor do serviço. Se o senhor não estiver satisfeito com o valor, o senhor pode procurar outro advogado. E eu não me estendi mais, porque às vezes é melhor falar menos do que falar mais, né? Se você está numa situação que você está vendo que se eu falar mais, eu vou falar umas coisas que não vão ser legais. E aí ele só disse, tá bom, e assinou, e tudo certo. Imagina se eu tivesse desaforado, cara, porque a minha vontade era de dizer um monte de coisa para ele, porque ele já tinha falado tanta coisa absurda ali, do tipo, eu traí ela a minha vida inteira, o que que tem? A minha mulher vai reclamar do quê? Ela teve tudo a vida inteira, comida, roupinha, eu dava dinheiro para ela. E sim, eu tinha umas mulheres lá, mas isso aí é para se divertir. Homem gosta de mulher às vezes para se divertir por fora, o que que tem? E eu ali engolindo seco, né? Então, às vezes a gente passa por uma situação assim. Por isso que eu falei, não é que a gente vai virar santo, mas a gente vai entender o que está acontecendo. A gente vai entender os nossos gatilhos, entender que, por exemplo, como é que eu não ia fazer o trabalho de mudar a cabeça daquele senhor. E até essa foi uma situação que eu tive um pouco de dificuldade, porque essa cliente queria que eu brigasse com ele, sabe? Ela queria que eu falasse para ele: olha, você foi errado de trair ela, você não podia ter feito isso. E nessa hora eu expliquei para ela, eu disse: eu não posso. E nessa parte o enquadramento é extremamente importante. Você precisa dizer o óbvio para o teu cliente. E muitas vezes você vai ter que dizer para uma mulher, para um homem que chegou ali para se separar: eu não vou fazer vocês voltarem. Eu sou advogada, você está me procurando para fazer um divórcio, eu vou fazer um divórcio, tá? Porque às vezes o cliente procura para dar um susto. E aí você vai lá fazendo o seu trabalho, é isso que você tem que fazer. E aí quando a coisa vai acontecer, quando o acordo vai ser assinado, teu cliente dá um surto. Nossa, mas você não falou para ele que ele foi sem vergonha de ter me traído? Não falei. Isso aí vocês tinham que ter tratado na terapia. Então é bem importante cuidar em que momento emocional se encontra esse teu cliente que te procurou, observar se ele está em condições psicológicas de negociar, observar se ele está entendendo o que está ao teu alcance fazer e o que não está. E isso foram coisas que eu estudei e aprendi, mas foram coisas que eu também aprendi na prática, muitas vezes passando por umas situações chatas, do tipo isso, a cliente me cobrar que eu tinha que ter falado para o cliente,
pro ex-marido dela que ele tinha sido um sem vergonha, que eu tinha que ter brigado com ele. Então, a gente acolhe a dor da pessoa. Depois que a gente acolhe essa dor, valida. E como é que eu valido? Eu valido a dor da pessoa, o que ela me disse, reformulando, aliás, sintetizando o que ela disse. A pessoa me conta toda uma história e eu vou lá e sintetizo. Tá bom, então você está me dizendo que aconteceu isso, assim, assado. A pessoa vai se sentir bem, ela vai pensar, poxa, esse advogado consegue me ajudar porque ele entendeu o que está acontecendo aqui. É só a gente se colocar no lugar, né? A gente se sente bem quando a gente conta alguma coisa para alguém e a pessoa dá uma sintetizada e você pensa, ela captou. É isso aí. Ou, se você não captou bem, é uma ótima oportunidade do cliente poder explicar melhor o que está acontecendo. E aí, ao invés de julgar, porque julgamento reafirma padrão, quando eu digo para uma pessoa calma, ela entende que ela está braba, né? Ela entende que está nervosa. Eu vou perguntar, eu vou fazer perguntas circulares, perguntas que ajudem ela a chegar a uma conclusão. Como eu falei no caso da cliente que eu atendi, que não queria deixar a filha ir direto da escolinha para casa do pai, que ela queria que a menina passasse primeiro na casa dela, depois fosse para casa do pai. E aí a gente foi conversando, eu fui perguntando e ela chegou a uma conclusão. E aí eu também entendo que eu acompanho o meu cliente, eu vou ao lado dele, não é eu por ti, sou eu contigo, eu vou junto, eu vou te acompanhar. Do conflito, a boa solução. É assim que vai funcionar a nossa relação. Bom, outro aspecto, e esse aspecto eu trouxe das práticas colaborativas que eu acho, nossa, brilhante. E eu até vi esses dias um advogado que ele tem se destacado ali no Instagram, ele dá muita dica assim, sobre futuro, inovação na advocacia. E ele fala que uma das características do advogado do futuro é usar a multidisciplinaridade. E eu penso que a multidisciplinaridade nos ajuda a conseguir uma segurança maior no nosso trabalho, naquele acordo que é desenvolvido. Porque se nós estamos ousando, de certa forma, substituir o judiciário, a gente precisa da segurança para o cliente do que está acontecendo. E o juiz, se precisa de um laudo psicológico, não é ele quem faz, ele pede para um psicólogo. Se ele precisa entender uma questão de juros, por exemplo, ele também vai pedir para um contador fazer isso. E nas práticas colaborativas, aí é um tema muito longo para ser abordado aqui. A gente tem, acho que 4 aulas só sobre isso. A multidisciplinariedade entra como forma de te auxiliar a conquistar um acordo efetivo. Porque aí eu atendi situações, áreas que não são jurídicas, mas que interferem no acordo. Às vezes você está ali lidando com um cliente que está muito inseguro, com previsões catastróficas, achando que nada vai dar certo, e aí você vai ter aquela sensibilidade de observar. Pois é, essa pessoa está insegura porque o outro deu razão, porque o outro fez muita coisa. Por exemplo, eu já atendi uma cliente que o marido já tinha deixado a filha cair, já tinha perdido a filha. Foram umas sucessões de coisas que deixaram ela insegura. Ou será que é o caso de uma outra cliente que eu atendi, que eu percebi que até ela mesma comentou em determinado momento que ela tinha ansiedade, e a ansiedade é uma coisa que nos deixa muito insegura. A gente começa a achar que as coisas não vão dar certo. Então, tudo isso é importante observar. E quando você já explica desde o início para o teu cliente que você trabalha com multidisciplinaridade, que pode ser que você sugira intervenções de outros profissionais, ele não vai sentir isso como um ataque, pelo contrário, ele não vai pessoalizar isso. Por que é importante, por exemplo, um contador entrar no processo de divórcio? Ainda hoje é muito comum acontecer o quê? Aquele homem vai para a empresa da família, e aí ele gerencia tudo, e aí ele entende tudo sobre as finanças, sobre a situação da família, sobre o que está acontecendo, ele administra bens, ele aluga apartamentos, ele gerencia às vezes uma fazenda, e a mulher fica mais off. Mesmo as mulheres que não ficam em casa cuidando dos filhos, ainda é muito comum que elas fiquem mais de fora desses negócios. E aí, chega na hora do divórcio, eles estão em papel, em situações diferentes no conflito. Ela, por exemplo, nesse caso, estaria em clara desvantagem, porque ela não entende de fato qual é a saúde financeira desse casal.
E aí eu chamei também a Fernanda Gadotti para dar uma aula especial no curso sobre planejamento financeiro. Planejamento financeiro no divórcio, entender. Porque o que que acontece? Muitas vezes, aquele casal, além de ter graus de consciência diferente da sua saúde financeira e precisarem, por exemplo, de um contador, que é um profissional neutro, ele não está lá para defender um ou outro, ele está lá para auxiliar. Então, ele vai no papel de dizer, olha, eu olhei para as contas de vocês, eu abri aqui os papéis e eu entendi o seguinte, que aqui vocês têm essa seguinte situação. E aí, como é um contador que atua para os dois, que aí os profissionais que vão atuar, eles não precisa ser um para cada um, né? Um que vai ali para mostrar o que está acontecendo, neutro, sem tomar partido, eles vão confiar e vão entender que tá bom, então essa é a situação, então vamos negociar em cima disso. Até porque um dos princípios das práticas colaborativas, que eu uso em tudo, até mesmo no litígio, é negociar com base nas necessidades, nos interesses, não com barganha. Né? Vamos jogar lá em 100 para chegar no 95. Não, peraí, a gente está falando de pensão alimentícia da criança? Então a gente vai fazer uma tabela de gastos, a gente vai ver quanto que essa criança gasta. E aí, nisso que eu acho legal o papel da Fernanda, porque ela ajuda o casal a entender coisas que eu já tinha observado. Fica de fora, muitas vezes, questões que eles não consideram, mas que vão influenciar nas finanças. Por exemplo, tá? Um exemplo bem bobinho só para ilustrar. Considerou o valor da mensalidade da escola, mas não considerou a rematrícula, não considerou o uniforme, não considerou o material, entende? Então, olhar para tudo isso, entender que essa criança vai ter lazer, que essa criança vai ter festinha do amiguinho, que vai ter presente. Vou confessar para vocês, às vezes o cliente fica um pouco assim, ai, mas precisa de tudo isso? Precisa, se você quer um acordo sustentável ao longo do tempo, precisa. Porque também é muito comum a gente ver o quê? Aquele homem super culpado com o término do casamento, e aí ele pensa, eu vou dar tudo que essa pessoa quer, deixa levar metade, mais que a metade, não quero. E aí ele se arrepende, ou fica anos passando dificuldade. Então é muito importante um acordo realmente bem sedimentado. E isso a gente conquista muitas vezes por conta dessa multidisciplinaridade, de chamar outros profissionais para auxiliarem a gente a chegar num consenso. Quem é que tá saindo? A Carla. Não sei se a Carla já saiu, mas um beijo, Carla. Ai, sigam a Carla, vamos criar conexões sim, parcerias. Ah, isso aí, gente. Fiquem na aula amanhã. A gente vai criar conexão sim, vocês podem apostar. Eu tenho planos para nós. Eu acho que vai ser bem legal. Eu tenho umas ideias, eu acho que a gente pode fazer mais, sabe? A gente está entrando numa era diferenciada da advocacia. A gente falava muito em sociedade, mas a ideia agora é outra. A ideia é justamente essa que a Carla deixou aqui: conexão, parceria. É isso que a gente realmente vai conseguir estruturar daqui para frente e que vai funcionar bem. Mas aí, enfim, não vou me atropelar no assunto de amanhã, porque eu já estou estourando de hoje. Técnicas de negociação. Ai, voltei. Foco nos interesses, nas necessidades. Eu entender que a pessoa precisa disso. Ela quer isso. Tá, isso é a necessidade dela. Qual que é a posição? A posição é, eu quero R$ 500 por mês de pensão. E aí, quando eles não chegam num acordo, quando marido e mulher, né, quando as pessoas estão ali negociando, não chegam num acordo, e a posição é, por exemplo, essa, né, ai, quero R$ 500 de pensão, você vai ajudar o teu cliente a entender a necessidade dele, aí pro interesse. É R$ 500 que você precisa mesmo ou é alguma outra coisa? Porque às vezes o que acontece? Ela percebe que, não, na verdade o que eu quero é continuar morando no lugar que eu estou morando. E R$ 500 vai fazer diferença para mim, é como eu vou conseguir continuar morando aqui onde eu estou. Tá, então vamos conversar, vamos explicar para o teu ex-marido que essa tua necessidade é permanecer no lugar onde você está. Porque assim ele pode dar uma outra ideia para atingir o mesmo objetivo. E se você está preocupado em atingir a tua necessidade e o fim vai ser o mesmo, você vai achar que está tudo bem. E se a pessoa continuar insistindo naquela posição, não, é 500, e você começa a perceber que aquilo não tem tanta razoabilidade, aí você já aciona os teus alarmes de, peraí,
Vamos olhar direito o que está acontecendo. Por exemplo, tá? Esses dias uma pessoa veio falar comigo assim: ah, eu tô com um problema no meu trabalho. Tô com um problema porque me pediram para abrir conta no Banco do Brasil e eu detesto o Banco do Brasil. Eu não quero abrir conta lá. Eu não quero ficar um minuto naquele banco porque aquele banco é horrível, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E daí eu falei para a pessoa assim: tá, mas olha só, tu não precisa ficar recebendo teu salário lá. Tu pode fazer portabilidade. De repente está difícil, a empresa não está te auxiliando e você quer resolver, né? Não estou dizendo que você não tem a razão. Você pode bater o pé e fazer valer o teu direito ali. Mas se você não quiser se estressar, de repente faz a conta, depois faz a portabilidade, enfim. Uma outra alternativa, né? E aí ele disse assim, não, mas é que eu tô cansado de dizer sempre sim para todo mundo, sabe? Eu tô cansado de sempre estar ali, cedendo. E eu disse, peraí, então o problema não é o banco, o problema não é a empresa. O problema é que ele está sempre cedendo para todo mundo. Então, às vezes, quando a gente sai da posição, a gente até consegue ajudar o cliente a chegar na raiz do problema, sabe? Bom, práticas colaborativas, resumidamente mesmo, tá? Porque agora já deu 9 horas. É um método não adversarial, multidisciplinar e extrajudicial de gestão de conflitos. Muito do que eu pratico e faço eu extraí das práticas colaborativas. Ele é multidisciplinar, como eu disse, mas ele tem uma série de requisitos e documentos e passos, então é bem estruturado. Por isso que eu disse, eu precisaria de 2 aulas só para explicar práticas colaborativas. Eu estou pincelando. É um método que surgiu nos Estados Unidos pelo advogado Stu Webb. Na década de 90, ele percebendo os efeitos devastadores do litígio na família, ele entendeu que seria mais adequado simplesmente auxiliar os seus clientes no extrajudicial. E aí, se esses clientes chegassem à conclusão de que ainda assim precisariam ir para o litígio, ele abandonaria não é uma boa palavra, né? Mas ele se retiraria. O papel dele seria basicamente esse. E aí você pode pensar, nossa, se dá certo? Deu certo, tanto que isso se difundiu não só nos Estados Unidos, mas veio parar no Brasil e tá cheio de advogado colaborativo por aí já. Mas aí, vamos lá. Não quero deixar de falar para vocês sobre comunicação não violenta. Eu não quero correr muito, mas eu também quero respeitar o tempo de vocês, né? Vamos lá. Bom, o Marshall Rosenberg, basicamente, tá? A gente também tem aula só sobre comunicação não violenta, mas o que eu quis extrair daqui para passar para vocês e que ajuda muito nas negociações, na vida, no diálogo com o cliente, com todo mundo é a gente entender que existem formas específicas de comunicação alienante da vida. E ele exemplificou 3. Não, 4, né? 4. Julgamentos moralizadores, comparações, negação de responsabilidade e exigências. Julgamentos moralizadores tá muito em harmonia com o que o Bert fala, né? Quem julga não ajuda. Eu deixei até aberto o livro da comunicação não violenta aqui, porque eu queria ler para vocês o que ele diz. Classificar e julgar as pessoas estimula a violência. Existe consideravelmente menos violência em culturas nas quais as pessoas pensam em termos das necessidades humanas do que em outras nas quais as pessoas se rotulam de boas ou más e acreditam que as más merecem ser punidas. Então, gente, ele abandona essa ideia porque de julgamento, enfim, de certo e errado, de bom e mal. Ele diz que nós somos naturalmente compassivos, mas que alguns tipos de comunicação bloqueiam essa nossa compassividade. Algumas formas de comunicação nos acionam gatilhos ruins, negativos. E se a gente não souber disso, a gente corre o risco de falar para um juiz, para um advogado, para um cliente, para outra parte, algo que seja violento na comunicação e a gente nem sabe. Por exemplo, enfiar a goela abaixo no extrajudicial no meu cliente é uma comunicação não violenta. É uma comunicação violenta, desculpa. Porque eu tô achando que eu tô ali abafando, mas na verdade eu tô sendo violento na comunicação. É como o exemplo que eu dei de uma pessoa chegar para mim e dizer: ai, Fran, o que você tá reclamando? Você tem aí uma família maravilhosa, etc e tal.
Comunicação não violenta. E às vezes a pessoa pode ficar surpresa, né? Dizendo, nossa, eu achei que eu estava sendo positiva, que eu estava animando a pessoa. Experimenta chegar para alguém que está bem desanimado, depressivo e dizer isso. Se anima, vamos lá. A pessoa vai te tacar um sapato na cara. Então, isso aqui é muito interessante. Bom, comparações. Isso aqui é muito interessante, porque eu não sabia o quanto isso podia ser uma comunicação violenta. Tem um livro que eu não tenho em português ainda, mas é assim: How to Make You Miserable, que é como transformar você numa pessoa, como fazer você se sentir miserável, né? E ele fala, o autor desse livro, que é justamente essa situação de comparação que te torna miserável. Ele fez um experimento com pessoas de pegar, por exemplo, mulheres e mostrar para elas uma mulher saradona, uma mulher super enxuta, e aí observar o quanto aquilo fazia mal para essa pessoa. Ela se sentiu nada. Ou ele mostrava para alguém o que Mozart fazia aos 12 anos de idade, todas as conquistas dele. E a pessoa se sentia a mosca do cocô do cavalo do bandido. E ele fala isso: a forma mais rápida de enlouquecer é se comparando com os outros. E é por isso que está a minha impressão digital ali. Não é a minha, tá? É só modo de dizer. Por isso que tem uma impressão digital ali. Para eu nunca esquecer que cada pessoa é única, cada pessoa tem suas circunstâncias e o seu caminho. O sucesso de uma pessoa não se mede olhando para onde ela chegou, mas onde ela estava e onde ela chegou. É assim que a gente vê. Negação de responsabilidade. Exemplo bem rápido de negação de responsabilidade. Os soldados nazistas. Quando eles eram inquiridos, o que eles diziam? Eu só estava cumprindo ordens. Basicamente isso. Então, é muito importante. Lembra que eu falei, né? A autorresponsabilidade não é papo de coaching. É importante fazer o teu cliente entender a responsabilidade dele no conflito. E isso é comunicação não violenta. Se responsabilizar. Ele até dá um exemplo no livro ali, o Márcio. Ele fala de uma professora que dizia assim: ah, nada a ver isso aí. Tem coisas que a gente faz porque é obrigado mesmo, não porque a gente gosta. Por exemplo, eu cozinho, eu faço janta para minha família há mais de 20 anos e eu detesto fazer isso. Eu não me sinto bem. E aí ele parou, olhou para ela e disse: tá, você está me dizendo que há mais de 20 anos você cozinha e detesta. Jesus, fala isso para tua família para ontem. E ela fez isso. E depois ela contou para ele que quando ela chegou e disse para a família inteira que ela não ia mais cozinhar, que ela tinha percebido que não era um absurdo, ela estava fazendo uma coisa que ela odiava e tal. Sabe o que aconteceu? Ela disse que o filho dela disse assim: ufa, graças a Deus a gente não vai mais ouvir você reclamando na janta. Ela achou que estava fazendo algo extraordinário e não estava. E isso a postura sistêmica também mostra para a vida. Depois eu posso ver se a Ana fala um pouco sobre isso, de o quanto a mulher seca, fica ranzinza, quando ela começa a ser arrogante, no sentido de arrogar mesmo, de eu vou dar conta, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não, você não tem que nada. Ela achava que tinha que fazer janta toda noite, ela não tinha. Às vezes a gente jura, juradinho, que tem coisa que a gente precisa fazer e a gente não precisa. E por fim, exigências. Sabe como que a gente descobre se o que nos falaram foi um pedido ou uma exigência? Quando a gente responde não. E a gente faz o mesmo exercício com a gente. Como eu sei que eu pedi ou que eu exigi? Quando a pessoa me diz não. Se eu respeito a autonomia dela, eu pedi. Mas se eu comecei a encher o saco, a falar um monte de coisa, eu estava exigindo. E aí, gente, eu vou estourar muito, muito tempo, então eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu preparo um conteúdo mais enxuto e eu quero falar com vocês sobre isso aqui, ó. Como atrair clientes. A gente sabe que o código nos proíbe de captar cliente, né? A gente não pode gravar uma história ali. E aí, teu marido tá te incomodando? Me liga, eu resolvo isso nesse instantinho. Vamos lá fazer teu divórcio. A gente não pode fazer isso, né? Nos Estados Unidos dá. Mas aqui, por enquanto, a gente não pode fazer isso ainda. Ter outdoor com o nosso rosto ali, esse tipo de coisa não dá ainda. Então, a gente tem que atrair nossos clientes. E aí tem algumas formas de fazer isso que são bem interessantes. E vocês não precisam fazer Reels no Instagram, tá? Podem ficar bem tranquilos. Amanhã a gente fala sobre isso, então. Eu aguardo vocês. Quero agradecer demais a participação.
Tô vendo que vocês são advogadas muito diferenciadas. Eu sei que vocês querem, eu sei que vocês são já as águias da advocacia. Liberdade, independência, visão sistêmica, alçar longos voos. Eu estou me sentindo muito bem de estar aqui com vocês, com essa sensação de estamos num lugar que faz sentido, sabe? Eu comecei a sentir isso quando eu fui para os cursos de direito sistêmico. Aquela sensação boa de, ai, finalmente eu estou aqui num lugar onde as pessoas pensam parecido e a gente consegue trocar e evoluir. Então, meninas, se tiverem alguma dúvida, depois mandem ali no direct. Eu vou ver se a gente abre o grupo amanhã para tirar dúvidas e tudo mais. E qualquer coisa também pede ajuda no suporte. E seguimos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Carissa. Que bom, né? É isso aí. Bora impulsionar. Vamos fazer diferença aí. Vai dar tudo certo, gente. Deixa eu sair aqui da minha apresentação. Eu sempre esqueço como é que sai da apresentação. Ai, gente, muito obrigada. Um beijo, Vanessa, Mirelle, Daniele, Daia, Grace, Carissa, Melânia. Até mais.